Havendo nome legal, declaro aberta a sessão deste TRRN, dia 14/6/2018. Ato da sessão anterior, não havendo qualquer manifestação, dou por aprovada. Expediente, não temos. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Nenhuma proposição? Senhor presidente, só saudar o retorno à casa do Dr. Kleber Martins, que está aqui hoje. Só hoje ou por alguns dias? Né? E a primeira sessão dele neste prédio novo. Muito bom. Doutor Kleber é sempre muito bem-vindo, seja muito bem-vindo para estar conosco e conhecer as novas instalações, né? Ele é muito bem-vindo. E aproveito para parabenizar a Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte por estas excelentes instalações que de há muito já eram merecidas, por ser uma instituição muito importante, faz parte fundamental do nosso processo democrático. Em nome de todos que integram a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, agradecemos. Na ordem adicional, a parte administrativa será feita ao final. Nós temos, com sustentação oral, o recurso eleitoral 18565, de Upanema, 40ª Zona Eleitoral de Gadamossoró, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, transgressão eleitoral de conduta vedada, pedido de aplicação de multa e cassação de registro, declaração de inelegibilidade. Recorrente, coligação, Upanema em boas mãos. Recorrido, Luiz Jairo Bezerra de Mendonça e Antônio Anísio Bezerra Júnior. Está mesmo, excelência? Está mesmo, senhor presidente. Posso lhe ter a palavra para relatar. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Upanema em boas mãos contra a sentença do juízo da 49ª Zona Eleitoral que, rejeitando embargo de declaração, manteve a improcedência dos pedidos veiculados em representação por conduta vedada, por si, proposta em desfavor de Luiz Jairo Bezerra de Mendonça e Antônio Anísio Bezerra Júnior, candidatos à reeleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Upanema no pleito de 2016. Em amparo à sua pretensão de reforma, a recorrente argumenta que, diferentemente do que entendeu o juiz Vacó, dada as características da cidade, basta, e aqui entre aspas, tão somente uma publicação em diário oficial ou divulgação em blogs locais para que o efeito eleitoral pretendido pelos autores seja obtido e fecho aspas. Ressalta, noutra linha, a estranheza da inexistência de gastos relativos ao programa Moradia Digna no ano anterior ao pleito. Aduz que, além de pessoas físicas, foram beneficiadas pela ação estatal inquinada entidades, e aqui entre aspas novamente, cujos associados são sempre famílias rurais numerosas, de baixo conhecimento e facilmente apegados a promessas políticas, e fecho aspas. Rebate a importância dada pela sentença hostilizada à inexistência de registro das doações no cartório de imóveis, ao argumento de que, e novamente entre aspas, a lei eleitoral não prevê para a configuração do ilícito eleitoral a efetiva transferência de propriedade por meio de escritura pública em órgão ou local competente, mas tão somente a comprovação de distribuição gratuita de bens ou de benefícios concedidos por parte da administração e fecho aspas, o que, segundo assinala, consta dos autos. Contra razões as folhas 144 e 49, por meio das quais, em síntese, refuta-se a alegada existência de comprovação das doações em debate. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Antes do relatório, aprovado. O advogado tem a palavra. Tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Lermando Mota, presidente dessa casa, excelentíssimo senhor jurista Vladimir Capistrano, demais membros da corte, excelentíssimo senhor procurador eleitoral, doutor Kleber Martins. No caso, demais servidores presentes nessa casa, advogados. O caso é por demais simples. A sentença de primeiro grau foi improcedente. Os pareceres, tanto na primeira instância quanto em segunda instância, são pela improcedência da ação. E destacarei pequenos pontos, apenas para esclarecer e facilitar a convicção de Vossas Excelências, a formação da convicção de Vossas Excelências. O prefeito de Upanema encaminhou ao Legislativo Municipal leis autorizativas de doações de terrenos públicos para fim do estabelecimento de um programa social com vistas a reduzir
o déficit habitacional no município. Contudo, não realizou, não executou, não realizou nenhum ato preparatório, não aprova de nada, exceto da aprovação das leis nos autos. Não há uma testemunha afirmando que o prefeito tem anunciado que iria executar o programa. Não há uma testemunha afirmando que teria recebido, ainda que a posse dos imóveis. Não há nada. No cartório não consta a transcrição da operação de transferência dos imóveis. Não há uma única prova da concretude da prática da conduta vedada. Tão somente a aprovação de leis, frise-se, autorizativas. Não há menção de eventos anunciando a execução ou o início da execução desses programas. Não há menção a absolutamente nada. Tão somente a existência das leis municipais. E como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer nessa instância, há inclusive precedente do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria da ministra Laurita Vaz, de 11 de setembro de 2014, quer dizer, não é antigo, é um precedente recente, onde da ementa se extrai de forma clara a identidade do caso mencionado que menciono oriundo do TSE, com o presente caso. E aí peço licença a Vossas Excelências para ler apenas 2 trechos da ementa do acordo em que diz: em caso, para concluir se foram praticadas as condutas vedadas, é imprescindível verificar a ocorrência ou não de efetiva doação dos lotes no período vedado. A norma local apenas autorizou a distribuição dos lotes, mas a tradição não foi formalizada de imediato, pois, para tanto, necessário seria cumprir diversos requisitos, não havendo notícia de que houve efetiva distribuição gratuita de bens durante o ano eleitoral. É exatamente o mesmo caso dos autos. Há a existência de leis autorizativas, isso a defesa jamais negou, até porque estão presentes nos autos, mas esse programa não foi executado, não se anunciou à população de forma festiva como um feito eleitoral, não houve nenhuma conotação eleitoral desse caso e nenhuma repercussão eleitoral do caso, tanto que não surgiram testemunhas, não surgiram provas nesse sentido. Por tais razões, confiando na serenidade e na moderação desta Corte, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é que requerem os recorridos o improvimento do apelo. Palavra com o relator. Ao voto, senhor presidente. Na origem, a coligação ora recorrente propôs representação por conduta vedada em face dos ora recorridos, então candidatos à reeleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Upanema, sob o argumento de que estes teriam realizado doações de imóveis públicos municipais com fins eleitoreiros. Após a devida instrução do processo, o único fato que surgiu dos autos como incontroverso foi o de que o Poder Público Municipal, por intermédio de leis aprovadas no ano de 2016, autorizou a doação de imóveis municipais desafetados de utilidade pública para bens dominicais, de acordo com os diplomas legais a seguir sintetizados. E eu aqui faço uma breve síntese de cada um dos 4 diplomas legais do município de Upanema. E prossigo. Na sentença de improcedência, foi firmada a inexistência de comprovação da efetiva doação dos referidos bens públicos, o que, segundo entendeu o magistrado sentenciante, inviabiliza o reconhecimento da prática das condutas vedadas imputadas aos representados, aqui recorridos. De fato, a decisão recorrida não merece qualquer retoque. E eu aqui transcrevo os dispositivos da Lei das Eleições que tratam da vedação à distribuição de bens e serviços à população no ano da eleição, como também o que veda a utilização promocional em favor do candidato da distribuição gratuita de bens ou serviços. É o artigo 73, inciso 4º, e o seu parágrafo 10. E continuo no voto. E aqui transcrevendo enxerto de julgado deste tribunal. Por mais das vezes, as peculiaridades de dado caso concreto reclamam a interpretação conjunta das normas proibitivas incertas no inciso 4º e parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504, uma vez que a conjugação desses dispositivos revela que, onde for lícita a distribuição, amparada nos permissivos da parte final do parágrafo 10, essa não poderá ter conotação política, expressamente vedada pelo inciso 4.
Isso é da doutrina de José Jairo Gomes e foi extraído do voto do recurso eleitoral 4342, julgado em abril de 2017 por esta Corte. Na espécie, a prova amealhada, para além de não se mostrar minimamente conclusiva quanto à agitada tese de motivação político-eleitoral dos atos apurados, não logra demonstrar a efetiva distribuição dos imóveis, cujas doações foram autorizadas pelo Poder Público Municipal, circunstância imprescindível para a caracterização das condutas vedadas em foco, mercê da legalidade estrita a que se sujeitam as normas restritivas de direito. E aqui eu aponto precedentes do TSE, o julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral 857/38, julgado em 8 de setembro de 2015, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o recurso especial eleitoral 530/67, julgado em 7 de abril de 2016, da relatoria do ministro Henrique Neves, e o recurso especial eleitoral 555/47, julgado em outubro de 2015, da relatoria do ministro João Otávio de Noronha. É dizer, portanto, que, no cenário aqui descortinado, afigura-se infrutífera a discussão acerca do uso promocional da ação estatal inquinada, e bem assim sobre a adequação ou não do programa social objeto da impugnação judicial ao núcleo de ressalvas do parágrafo 10 do aludido artigo, dada a inexistência de provas quanto à efetiva doação dos bens que a coligação recorrente afirma terem sido usados pela administração pública com o intento de promover a campanha eleitoral dos ora recorridos. Destarte, à vista de tais circunstâncias, cumpre reconhecer não demonstradas quaisquer ilicitudes, reputando, por conseguinte, a resignação recursal insuscetível de acolhimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Eu indago das partes se há alguma divergência, advogado, dos julgadores. Se não há nenhuma divergência, eu proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Recurso eleitoral 306-10, de Caiçara do Rio do Vento, 17ª Zona Eleitoral Lages, da relatoria do juiz Francisco Glauber, prestação de contas, recorrente Vátzer Rangel, da Câmara. Apresentação de contas, recurso financeiro de campanha. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde à Corte. Recurso interposto por Vátzer Rangel, da Câmara, contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha ao cargo vereador de Caiçara do Rio dos Ventos nas últimas eleições de 2016, em desacordo com o que dispõem os preceitos pertinentes à resolução TSE. Ele aduz incisos que o limite de 20% por gastos com aluguel de veículo não pode ser calculado a partir dos valores gastos no final da campanha, mas sim daqueles que foram inicialmente estimados. A quantia de R$ 19,00 é irrisória, tratando-se de uma extrapolação correspondente a 3,60% do limite regulamentar, e foi a única irregularidade apontada. E 3, a suposta irregularidade não seja a desaprovação das contas, que é o valor irrisório em relação ao montante arrecadado, deve incidir os princípios da significância, proporcionalidade e razoabilidade. Pede provimento do recurso para aprovar as contas com sem ressalva. Vista dos autos, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado. Senhor presidente, eu traço rapidamente aí os dispositivos, os preceitos legais pertinentes, tanto ao limite de gasto com aluguel de veículos, quanto à aplicação ou não e aos pressupostos para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, indiretamente ao caso concreto. Eu entendo que o recurso deve ser provido, porque, de fato, o valor absoluto do referido limite da campanha corresponde à quantia de R$ 529,60. O candidato gastou um total de R$ 125,00 com aluguel de veículos, de forma que houve uma extrapolação do valor limite absoluto de R$ 19,00, que corresponde a um excesso de somente 3,6 centavos. 3,6%, desculpe. Daí porque, não havendo má fé e dado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eu estou provendo o recurso para aprovar as contas com ressalvas. É o breve voto, senhor presidente. Todos acompanham o relator? Com o relator. A unanimidade no termo do relator. Prestação de contas 4433, também da relatoria do juiz Francisco Glauber, requerendo diretório estadual do Partido Verde, e também o Paulo Roberto Davi, na qualidade de presidente, e Nelson Solon de Farias Neto. Você tem a palavra também. Aqui, senhor presidente, a prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Verde, referente ao exercício financeiro de 2014,
Em parecer conclusivo, a SACEP opinou pela aprovação com ressalvas, no qual também foi a manifestação da PRE. Em despacho, determinou-se que houvesse manifestação e eventual suprimento dessas irregularidades apontadas, a prazo ao qual decorreu em autos. Em Nova Vista, a PRE renovou o posicionamento anterior no sentido da aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Entre seu relatório, aprovado. Votando. Senhor presidente, no voto eu traço aí a normativa que me parece aplicável ao caso. Eu destaco aqui porque foi uma discussão que ocorreu nesse seio desse colegiado, eu não estava presente, não era da minha alçada, no sentido da possibilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a recurso recebido do fundo partidário. Foi a posição do colegiado em um julgado onde relator designado o juiz André Medeiros, o PC 3894, julgado em 13 de março de 2018. Indo diretamente ao caso concreto, são 3 irregularidades, senhor presidente. O pagamento de despesa de campanha nas eleições de 2014, sem prévia transferência dos recursos para a conta específica da campanha, a afrontar o dispositivo legal pertinente. A despesa refere-se ao pagamento da primeira parcela do serviço da assessoria jurídica contratada nas eleições, conforme documentos nos autos constantes. De fato, a justificativa apresentada pela agremiação, que eu peço escusa para não ler, não é suficiente. Porém, eu destaco aqui a natureza meramente formal, porque a despesa foi devidamente registrada nos livros fiscais e seu valor integrou o montante movimentado e demonstrado na prestação de contas, não havendo assim prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral. O segundo equívoco foi o recebimento de recurso de origem não identificada, de onde verificou-se a necessidade de recolhimento ao fundo partidário da quantia de R$100, referente a um crédito bancário recebido em 30 de maio de 2014 na conta indicada nos autos. Ressaltou-se que essa quantia fora registrada pela própria agremiação no demonstrativo de recurso de origem não identificada e em nota explicativa assinada pelo presidente, tesoureiro e contadora. Veio a justificativa e, apesar de haver sido informado que seria providenciado o recolhimento da quantia à conta do fundo partidário, o partido não comprovou essa providência, remanescendo a irregularidade. Embora haja prejuízo à transparência da escrituração contábil, a falha em exame fora devidamente registrada pelo partido na prestação de contas, a afastar a má-fé da agremiação nesse ponto. Entendo, inclusive, declarado à Justiça Eleitoral a existência desse depósito não identificado. Ademais, essa quantia representa percentual insignificante frente ao total de recursos arrecadados pela agremiação de 0,04%, a atrair aí a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E a terceira falha consistiu no pagamento de multas e juros com recursos oriundos do fundo partidário no valor de R$ 631,55. Foram suportados encargos com pagamento em atraso de faturas de energia elétrica, água, internet, guias de previdência social, estando, portanto, relacionados à manutenção da sede e da estrutura do partido, conforme dados informados no parecer do órgão técnico. O partido deu seu esclarecimento. Como se sabe, esses recursos possuem aplicação vinculada nos termos do artigo 44 da Lei 9.096/95, regulamentado pelo artigo 8º da Resolução TSE 21841/2004. A utilização desses recursos para cobrir acréscimos moratórios representa irregularidade material, ensejando a restituição dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 34 da Resolução TSE 21841. Embora se trate de irregularidade material grave, quando envolver quantia insignificante, este tribunal, como eu já adiantei, admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação das contas com ressalva, como ressaltado anteriormente. Daí porque as irregularidades antes mencionadas consistiram em falhas formais ou falhas materiais que não prejudicam a aprovação das contas, por não terem prejudicado a lisura, a transparência e por terem sido viabilizadas a fiscalização por esta Justiça Eleitoral especializada. Daí porque, senhor presidente, em consonância com o parecer da PRE, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas relativas ao exercício 2014, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 731,55, alusivos a recursos de origem não identificadas recebidas e a irregular aplicação de recursos do fundo partidário, com a devida atualização monetária e acréscimos legais até a data de seu adimplemento. É o voto, senhor presidente. Sem qualquer divergência? Com o relator. Todos com relator à unanimidade, então. Recurso criminal 106/17, de Goianinha, nona zona eleitoral, da relatoria do juiz Gustavo Smith, crimes contra o civil da Justiça Eleitoral, inscrição fraudulenta, recorrente Roseane da Silva Costa, recorrido no Ministério Público. Vossa Excelência, tem a palavra.
Senhor presidente, o recurso já identificado, recurso criminal, interposto por Rosane Silva Costa, em face de sentença do juízo da 9ª Zona, que a condenou pela prática do delito de inscrição fraudulenta. Artigo 289 do Código Eleitoral. Segunda denúncia, no dia 20 de 6 de 2011, a recorrente inscreveu-se fraudulentamente como eleitora, apresentando o endereço de outra pessoa como sendo seu, no cartório eleitoral de Goianinha. Narra a peça que a mesma estaria em um churrasquinho quando foi abordada por uma pessoa identificada apenas como Maria de tal, que lhe prometeu uma casa se transferisse seu título e votasse em determinado candidato. Aceitando a proposta, a recorrente teria se dirigido ao cartório da 9ª Zona, apresentado documentos pessoais e uma fatura da CAERN, a fim de promover a transferência de seu domicílio eleitoral para o referido município. Ocorre que, depois das diligências promovidas pelo cartório, constatou-se que ela não residia no endereço constante do documento, e mais, que a matrícula do imóvel era inexistente junto à CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos. No decorrer da instrução, a Promotoria Eleitoral ofertou proposta de suspensão condicional do processo, não tendo a denunciada comparecido à audiência e tampouco apresentado qualquer justificativa. Prosseguindo o feito, a sentença condenou a hora recorrente a pena de 1 ano de reclusão e 15 dias multa, substituída por prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. E resignada, a recorrente manejou o presente recurso, onde arguiu inépcia da denúncia, uma vez que, em sua ótica, os fatos foram descritos de forma genérica, inviabilizando sua defesa, pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pena em concreto, nos termos do artigo 109.5 do Código Penal, em sua redação original, desconsiderando a alteração legislativa promovida em 2010 pela Lei 12.234. No mérito, diz que não existiam provas nos autos suficientes à sua condenação e pugnou pela incidência do princípio do indúbio pro réu. Argumentou ter sido vítima de uma armadilha, que não agiu de má fé e que no dia da eleição não votou em nenhum candidato, pois seu nome não constava no caderno de votação de sua sessão eleitoral. Pugnou pela absolvição sumária, pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos 4, 5, 6 e 7 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a declaração de extinção de punibilidade. Por fim, ainda alternativamente, pediu a absolvição por falta de provas. Contrarrazões foram apresentadas e, nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esse relatório foi encaminhado ao revisor e é o que importa relatar. Em discussão, relatório. Em discussão, aprovado. Votando, excelência. Senhor presidente, aqui tem duas preliminares, o voto está disponibilizado, eu vou procurar sintetizar ao máximo, mas existe uma primeira preliminar de inépcia da denúncia que eu estou afastando, desacolhendo por dois fundamentos básicos. Primeiro, porque a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do CPP, e segundo, porque, sobrevindo a sentença, nos termos da jurisprudência já pacificada pelo Supremo, não há que se falar em inépcia da denúncia. Trago precedente nesse sentido. E é como eu voto, senhor presidente. Em relação a preliminar todos acompanham? de inépcia da denúncia. Prosseguindo. Uma segunda preliminar, prejudicial de mérito, no caso, seria de prescrição. E, novamente, aqui eu estou desacolhendo, porque a argumentação trazida no recurso se funda na legislação originária e o fato já foi sob a vigência da novel legislação, de modo que não poderia ser afastado. E, a mais do que isso, a prescrição, neste caso, seria de 4 anos e não decorreram os 4 anos entre a prática, entre o fato e o recebimento da denúncia. Todos acompanham o relator, não é? Então, prosseguindo, excelência. Partindo para o mérito, senhor presidente, eu entendo que há provas suficientes de que no dia 20 de 6 de 2011, a recorrente compareceu ao cartório, requerendo transferência e
para o município de Espírito Santo e instruiu seu pedido com a cópia de fatura de CAERN em nome de terceiro. Foi verificado em diligência a falsidade desse comprovante de residência, que sequer existia na matrícula da CAERN. Também há que ser ressaltado que, além da inscrição fraudulenta, foi também a recorrente denunciada pelo crime de uso de documento falsificado, que, neste caso, em relação à autoria, embora a mesma afirme ter sido vítima de uma armadilha, o fato é que ela mesma compareceu ao cartório e apresentou este documento tido por falsificado para fins de obter a sua inscrição, o que me conduz à conclusão de que a materialidade do crime está realmente demonstrada. Portanto, eu afasto a incidência do princípio do indúbio pro réu. De outra banda, do ponto de vista formal e material, a conduta de se inscrever fraudulentamente segundo o tipo previsto no 289 do Código Eleitoral, ofende o bem jurídico protegido pela norma e o fato de, no dia da eleição, não ter votado em nenhum candidato, porque seu nome não constava, pouco importa a tipificação do crime. E, em suma, senhor presidente, o voto está disponibilizado para o conhecimento de todos. Eu estou encaminhando, apenas faço a consideração que, em relação à dosimetria da pena aplicada pelo juiz Acó, substituída pela prestação pecuniária, não houve recurso de qualquer das partes. Então, eu estou encaminhando meu voto no sentido de, em consonância com o parecer ministerial, votar pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado, mantendo a sentença. A unanimidade, então, todos acompanham o relator? Senhor presidente, eu tenho só Pois não. uma consideração, eu acompanho integralmente o voto. Pois não. Muito bem pensado, doutor Luiz Gustavo. Eu só ia propor, não sei se essa corte já se manifestou, talvez seja o momento de fazer, por ocasião do ofício ao juízo monocrático para dar início à execução provisória da pena. Sim, por aplicação Sim. do precedente do Supremo Tribunal Isso. Federal, em que a pena deve se iniciar a partir da Porque decisão do órgão de segundo grau. Exato. É evidente que pode ou não haver recurso, mas em havendo recurso, pelo menos o juízo de origem já fica autorizado a dar início ao cumprimento da pena. A sugestão que eu faço, trazer para essa corte acatar, porque aí já vira um padrão, né? Se for o caso. Doutor Glauber, no caso específico não houve, a pena de reclusão foi substituída. Eu confesso a Vossa Excelência que não recordo se a decisão do Supremo chega a... Tem esse alcance. Na verdade, eu trago aqui precedentes, doutor Vladimir, já nisso, porque quando o doutor Gustavo estava lendo, eu fui atrás disso. Então, tem precedentes do Supremo, da primeira turma, agora, e de 2017, já julgados nesse sentido. Na verdade, até me parece muito mais uma questão de lógica, porque Claro. se você admite a prisão após a prisão por execução provisória, a prestação de serviço, como é o caso da pena restritiva de direitos no caso, estaria não só autorizada, como até estimulada pelo caráter de escopo social de ressocialização, né? Essa Pena pecuniária. pecuniária. Foi substituída. Pena pecuniária. Que é restritiva, né, de Foi direito. substituída por essa restritiva de direito. Sem imiscuir nos fundamentos da decisão do Supremo, a decisão do Supremo existe, está posta da minha parte, eu acompanho inclusive a sugestão do Dr. Glauber. Obviamente que se for o entendimento da Corte. Todos acompanham? Se a maioria assim concordar, não tem nenhuma acordo, restrição todos de em fazer acordo? o ajuste aqui no voto. Muito mais forte faz, não é? É. Então, todos de acordo, então, E eu faço o ajuste aqui na No voto. parte final Muito bem. do dispositivo. a unanimidade, então, né? Do relator. O recurso eleitoral 49194, de Açu, 20ª Zona Eleitoral, relatoria juiz Gustavo Smith, eleição suplementar, recurso financeiro, prestação de conta, prestação de contas, desaprovação, rejeição recorrente, Francisco Lavoisier de Souza, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, do município de Açu eu tenho suspeição só para fazer o registro. Doutor Vladimir. Senhor presidente, esses autos já identificados voltam-se contra a sentença do juiz da 29ª Zona, que julgou desaprovadas as contas de campanha
para o cargo de vereador no município de Açu, do recorrente Francisco Lavoisier de Souza. O prestador foi intimado a esclarecer alguns vícios detectados pelo órgão técnico, basicamente consistente numa doação feita no valor de R$ 1.300, em desconformidade com a exigência daquele limite de valor de 1.064, salvo engano. Acima disso, teria que ser feito por transferência eletrônica, e não foi por depósito. Outro ponto verificado foi que a suposta omissão de gastos eleitorais, sob o ensejo de que uma nota fiscal eletrônica, identificada pelo órgão técnico, não foi informada, e o recorrente alega que a mesma foi cancelada em sua emissão. Foi juntado aos autos o procedimento relativo às irregularidades constatadas na prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa número 18 do TSE. Notificado acerca das irregularidades, o candidato afirmou que o doador, Francisco Batista de Mendonça, é empresário e aposentado, e acrescentou que o valor de R$ 800 facilmente qualquer cidadão poderia doar. No outro bordo, a doação de R$ 2.160 foi estimada em dinheiro. Disse também que o doador era um dos maiores apoiadores de sua campanha, tendo utilizado recursos de economias pessoais para realizar a doação. Quanto à segunda irregularidade, sustentou que Celiane Cristina Silva de Souza era funcionária pública à época da doação e, por ser sua esposa, era uma das maiores apoiadoras da campanha. Em parecer técnico conclusivo, foi o opinamento pela desaprovação. O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação. A sentença julgou desaprovadas em razão da desobediência ao artigo 18, além da omissão de gastos com motoristas de veículos utilizados na campanha. Em relação aos indícios de irregularidade noticiados, entendeu terem sido prestados os devidos esclarecimentos, afastando eventuais vícios. Recurso interposto, sustentando em linhas gerais que as irregularidades não comprometeram a análise das contas e em nada prejudicaram a atividade de fiscalização a cargo desta Justiça Eleitoral. Invocou a incidência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que as falhas seriam ínfimas. Pugnou pelo provimento do recurso para aprovação com ressalva. Contra-razões foram apresentadas e a Procuradoria Regional Eleitoral, nessa instância, manifestou-se pelo conhecimento desse provimento. É o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Passando ao voto, senhor presidente. A sentença desaprovou as contas do prestador, apontando uma doação de R$ 1.300, realizada em desconformidade com o artigo 18, e a omissão de gastos eleitorais. Sob o primeiro vício, a norma determina que as doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam por transferência eletrônica. No caso, foi realizado um depósito identificado na conta de campanha no valor de R$ 1.300 pelo próprio candidato, conforme se comprovou mediante extrato bancário folha 14. Não obstante seja patente o desrespeito à norma do artigo acima transcrito, não houve qualquer prejuízo à identificação do doador. E, nesse sentido, eu trago até um precedente mais adiante, no voto aqui, da lavra do Dr. Vladimir Capistrano, porquanto eu digo aqui no voto que a própria sanção estabelecida para o caso de descumprimento revela-se inócua, pois, segundo o parágrafo 3º do artigo 18, as doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser restituídas, ou, na impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional. Só que a doação foi identificada no caso e, sendo do próprio candidato, não se justifica a sua restituição ante a confusão patrimonial que se formaria entre doador e beneficiário.
Entender de outro modo, pela necessidade de recolhimento, seria avaliar o enriquecimento sem causa em favor do erário, uma vez que a finalidade da norma restou atendida, haja vista a absoluta identificação do doador. Por sua vez, importa mencionar precedente da lavra do eminente juiz, Vladimir Capistrano, em caso análogo, que afastou a irregularidade em virtude da adequada identificação, como eu já havia mencionado. Diante dessas circunstâncias, no presente caso, eu afasto a primeira irregularidade, por não encontrar mácula à transparência da prestação. No que tange a segunda irregularidade, consistente na omissão de despesas com motorista de veículo utilizado, entendo, ao revés, como bastante capaz a motivar a desaprovação. O vício da omissão de despesa revela-se falha de natureza grave e insanável, porquanto impossibilita a Justiça Eleitoral promover a necessária fiscalização de todas as movimentações financeiras. Nessa perspectiva, nada obstante não se evidencie má-fé na omissão, não há como simplesmente desconsiderar que houve despesas efetivamente realizadas e que não foram declaradas em sua prestação de contas. A ausência dessa contabilização caracteriza omissão de despesa capaz de macular a transparência do exame das contas em ordem a conduzir a um juízo de desaprovação conforme jurisprudência. Na espécie, não obstante haja nos autos carta proposta de doação em recursos estimáveis do uso de veículo, não há qualquer documento que ampare o serviço de motorista, sequer o recibo eleitoral pertinente à doação. E assim, senhor presidente, eu trago aqui jurisprudência, que peço vênia para não citar, adequada à hipótese da lavra do desembargador Ibonês Monteiro, e considerando a circunstância dos votos, encaminho meu voto, que está disponibilizado para todos, no sentido de, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, conhecer e desprover o recurso, mantendo a sentença. E é como eu voto, senhor presidente. Todos acompanham o voto do relator. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Na ordem jurisdicional, não há mais processos. Vamos agora para o PJE, a ordem administrativa. Temos a resolução número 16, da data de hoje, que disciplina os limites máximo e mínimo de eleitores por sessão e o processo de agregação de sessões eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para as eleições gerais de 2018. Uma praxe já. Todos estão aí aptos, né, a votar, não é? Presidente, eu E estou apto, solicito... o computador que não está. O computador que não está. Solicito parecer oral do Ministério Público. Sem aprovação, essa, pela aprovação, no caso. Muito bem. As assessorias aí vão ver, né? Temos também Aqui, não estou na sessão já. Eu estou no 1, perfil 2, de 3, vice-presidente 4, colegiador. 5, 6 requisições Aqui. iniciais de servidores nos termos da resolução TSE 523/2017. São duas resoluções. A outra é... São 7 requisições e 6 requisições e uma resolução. Perfeito. Esse aqui é daí, né? Aqui. É. É. Está dando certo, todo mundo? Já votei todos. É porque agora
Eu gostaria de dizer que eu já votei, viu? É isso. Já votei em todos. As duas, né? Tá errado, meu PJE que funcionou hoje. É, né? É. Ainda tenho uma comunicação para fazer à corte. Deixar Vossa Excelência votarem para poder pedir atenção. Alguma dúvida, não, né? Pois não. Duas, três, quatro. Todo mundo concluiu? Todo mundo terminou? Eu pediria a atenção dos colegas ao seguinte. Gostaria de comunicar à Corte que vamos retomar, a partir da próxima sessão e das subsequentes, a discussão acerca das resoluções, de algumas resoluções pendentes, cujas minutos já foram repassadas aos senhores membros. Dentre elas, nós temos uma que é da reestruturação da Escola Judiciária Eleitoral, de suma importância, a exemplo de outras escolas e para adequá-la à resolução do TSE nesse sentido. Uma outra resolução é de reestruturar o gabinete da presidência e da corregedoria. Inclusive, tinha havido uma proposta do Marco do Ibanez e os colegas que irão assumir já solicitaram que colocassem, sabe, me pediram de colocar para que eles, quando chegar, já estivessem providenciados. Então, vamos trazer. A outra é a do PEP, a do Plano Estratégico de Pessoas, e a da gestão de pessoas por competência. O Plano Estratégico de Pessoas é uma determinação oriunda desta Corte, que aprovou o Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, 2016-2020, por intermédio da Resolução TRE número 24, de 19 de novembro de 2015. E em 2015, a Corte definiu que o Tribunal deveria instituir, com base no parágrafo 1º, no primeiro parágrafo 1 desta norma, o Plano Estratégico de Pessoas, a exemplo do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação. Este último aprovado pela Resolução TRE número 3, 31 de março de 2016. Ambos são desdobramentos obrigatórios da estratégia do Tribunal. A gestão por competência, por sua vez, já implantada na prática, durante esta gestão, é uma imposição da Resolução CNJ 240, de 9 de setembro de 2016, e das recomendações do Tribunal de Contas da União, por intermédio dos acórdãos 358 de 2017 e 3023 de 2013. E, enquanto gestor, eu sou responsável por essas matérias que se impõem a mim como um poder-dever, sob pena de inércia perante os órgãos de controle. E, em relação, então, a essas resoluções, quaisquer dúvidas ou sugestões
que porventura ainda subsistam, não é porque na verdade já foram distribuídos há bastante tempo, se ainda subsistir qualquer dúvida ou sugestão, poderão ser dirimidas pelo gabinete da presidência. Presidente, quanto à DAERJ, me parece que a minuta que nos foi encaminhada ainda não estava completa, porque há a previsão de criação de algumas funções e cargos naquela escola, mas que estavam pendentes de serem apontados de onde viriam esses cargos e funções. Então, pelo menos a versão que nos chegou tinha ainda essa necessária complementação a ser feita. Será feita, será feita. Aí, Será feita antes de trazer. Antes de trazer Será e feita. nos encaminhado. Quanto à do PEP, eu PEP. pessoalmente não tenho nenhuma emenda ou restrição a essa resolução. Acerca da de gestão por competência, eu tenho sim algumas sugestões, só que desde que ela foi apresentada à consideração da Corte, que eu acho que foi no primeiro semestre de 2017 ainda, pelo que eu sei, ela sofreu algumas alterações de redação por aprimoramentos provenientes, eu acho que da corregedoria, de outros setores. Então seria importante que, quanto a essa da gestão por competência, nos fosse repassada a versão que vai ser trazida à deliberação. Porque eu confesso a Vossa Excelência que eu não sei nem qual é a versão que eu tenho. Eu ia pedir Tantas que sejam reencaminhadas as e a resoluções versão pra gente última, avaliar a atualmente. versão última, porque em razão delas terem sofrido alterações da minuta ao longo do tempo. Serão reencaminhadas as resoluções. O som daqui. Tá bem. Serão reencaminhadas e com a versão atualizada, se for o caso, e nós, a partir das próximas sessões, então, traremos para a apreciação de Vossas Excelências. Eu me comprometo com Vossa Excelência que as sugestões que eu tiver em qualquer delas eu encaminharei Eu para peço que a assessoria especial da eu presidência peço que até a próxima Vossas sessão. Excelências possam fazê-lo, porque, como eu disse, são imposições do TSE, hora do TSE, hora do Tribunal de Contas, e é um poder-dever que temos de fazê-lo. Não há mais processo de mesa para julgamento. E nós temos as requisições, já foram votadas, não é isso? As requisições, né? Já votadas também. Requisições iniciais, parecer oral do Ministério Público, né? Também perfeito. Então, declaro encerrada a sessão.